As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, pessoal. Estamos começando mais um Raio X da Notícia aqui na minha, na sua, na nossa Inharé TV. E hoje aqui tem mais um convidado muito especial, mas claro, vamos falar um pouco da nossa bancada. Hoje temos aqui meu amigo Dr. Carlos, em mais um podcast, Dr. Carlos, mais uma entrevista daquelas de peso. Olá, pessoal. E claro, nosso entrevistado. Hoje vamos receber o ex-prefeito, 2 mandatos em Currais Novos, Odon Júnior, e agora pré-candidato a deputado federal. Odon, bem-vindo ao Raio X. Olá, meu amigo Inajá, doutor Carlos, muito feliz de estar aqui com vocês nessa bancada. Estava acompanhando o canal do YouTube, né, e muito movimentado, né, muitas entrevistas bacanas, né, interessantes, e estou feliz de estar aqui nessa bancada hoje. É bom que você está no lugar certo, porque o Raio X da política, Raio X da política, Raio X da notícia, mas a gente sempre chama Raio X da política, porque é o programa para política. Odon, antes de eu saber como você entrou na política, como começou, como é que foi sua trajetória até como é que chama? A abelhinha da política lhe morder, lhe picar? Eu entrei muito jovem na política, né? Eu me filiei no Partido dos Trabalhadores, eu tinha 18 anos de idade. E logo quando eu entrei na universidade, me enveredei pelo movimento estudantil, fundei o Centro Acadêmico de Biociências, fui do diretório acadêmico do Centro de Biociências, né, também. E cheguei até, né, disputar a coordenação geral, né, do DCE da UFRN, ocupei conselhos superiores da UFRN representando os estudantes. É uma forma de política também. Isso. Então já estava naquele, né, debate universitário, da política, né, educacional do ensino superior também. Isso foi uma grande escola para mim, foi uma grande universidade, né, porque você ganha muito conteúdo, muita experiência, vários fragmentos de grupos políticos, né, de representações do movimento estudantil. Então ali realmente foi um local de muito aprendizado para mim e que de certa forma me incentivou a entrar na política partidária, né? Eu já entrei logo filiado ao PT, acompanhei a campanha que Lula ganhou a primeira vez, em 2003, né, que foi eleito presidente, e logo em seguida, 2 anos depois, eu fui, né, candidato a vereador. Na época, né, eu tirei o título ali, tinha 19 anos praticamente, dei quase meu primeiro voto para mim mesmo, como vereador na época. Fiquei na suplência. Então foi essa a caminhada, né? Na época da escola também peguei alguns professores que eu considero que chamaram minha atenção, professor de geografia, de história, né? Que sempre via essa questão das desigualdades sociais, a geopolítica mundial, isso me atraía bastante. E acho que eles tiveram uma influência, né? Para que eu pudesse ter um olhar, né, para as injustiças sociais, para as desigualdades. Aquele olhar mais crítico, né? Isso. E que eu fui enxergar onde é que eu posso contribuir de forma mais efetiva, né, para a coletividade, e a política é esse local, né, o local que você consegue contribuir para transformar a vida das pessoas. Então foi aí que eu fui, digamos assim, picado, né, pela abelhinha da política. E Odon, você, né, teve essa primeira, quer dizer que na primeira você foi para suplência, você tentou mais uma vez? Foi, com 23 anos eu fui candidato de novo, aí fui, acho que o 4º mais votado em Currais Novos, tive 1.280 votos. Ou seja, durante os 4 anos você fez um trabalho, né? Você teve a primeira experiência e disse, agora eu já sei como é que eu vou caminhar. Na verdade, eu era muita gente da esquerda. É difícil fazer campanha. O PT nunca tinha elegido um vereador, a esquerda nunca tinha tido um vereador em Currais Novos, uma cidade conservadora, Seridó, né? Os coronéis já mandaram muito tempo, né, para trás. Mas eu enxergava a política tradicional, né? Que o pessoal juntava dinheiro os 4 anos, aparecia de última hora, tentava comprar o voto ali do eleitor e tinha uma cadeira na Câmara Municipal. Então era muito crítico a esse modelo, né, de política que se tinha no passado, e tinha uma visão assim, ó, se eu for eleito vereador e fizer um trabalho de 4 anos sem ininterruptos, né, trabalhando, representando o povo, participando de todas as atividades, né, buscando benefícios para a cidade, eu já tenho dado a minha contribuição, porque eu vou ter mudado a forma de fazer política na minha cidade, e fico feliz, porque eu acho que talvez eu tenha sido o primeiro vereador
cumprir um papel assim tão regular, Realmente de legislar. tão presente, fazia reuniões, né? Fiscalizando, legislando. E isso tinha um trabalho que eu fazia que chamava Projeto Caravanas do Mandato Popular. A gente levava uma atração cultural, eu levava uns banquinhos, marcava na casa de um amigo, num bairro, numa comunidade rural. Nos 2 mandatos de vereador, eu realizei 150 reuniões como essa. Eu escutava o povo, prestava conta, dizia qual era o papel do vereador, que ia fazer sem falsas, né, promessas, como é feito, né, conscientizando mesmo a população. E eu lembro que minha reeleição de vereador assim, foi um dos momentos mais emocionantes que eu vivi, porque assim, era o povo reconhecendo, andando na rua. Você viu que o trabalho realmente teve uma resposta. Rapaz, você tá eleito. Assim, era um sentimento, né, de que as pessoas se sentiam representadas, né, pelo trabalho que eu realizei. Fui reeleito, aumentando a votação, né, e muito presente. Eu considero que a gente furou essa bolha de ter diálogo com os agricultores, de ter diálogo com os movimentos das pessoas com deficiência, de ser uma voz na Câmara representando o Sindicato dos Trabalhadores de Educação, né, os professores, essa base social que existiu, os servidores públicos, né, do município. Foi realmente um mandato assim com a cara do Partido dos Trabalhadores mesmo, de base, né, e os movimentos culturais, com legislações, né, com representatividade. Eu lembro que na época eu coloquei uma lei e infelizmente os prefeitos não cumpriam, né, que era o quê? Todo evento que tivesse na cidade, que tivesse uma banda de atração regional, ou estadual, ou nacional, tinha que ter um local se apresentando. E quando fui prefeito, cumpri isso integralmente durante os 8 anos, né? Pagando cachê aos artistas locais. Um cactus desse teria banda nacional, mas teria valorizando os artistas as bandas da terra, né? locais e tal. O pessoal se sentiu muito contemplado, que às vezes tocava de graça, às vezes não tinha nem convite, né, para tocar nem de graça, né, nos palcos, nos eventos. Então a gente foi valorizando a cultura ali mais fortemente e tudo isso desembocou na gestão futura, né, de prefeito. Eu lembro que a gente tinha um movimento das associações rurais e a gente fez uma carta para entregar a todos os gestores, né, que iriam disputar. Eu recebi essa carta depois, porque eu fui candidato a prefeito e consegui aquilo que a gente pleiteava, né, no movimento. Como prefeito, a gente conseguiu implantar. Mas antes de você começar essa sua saga como prefeito, como você disse, Currais Novos é uma cidade muito conservadora e a questão de ser um político de esquerda, né, nessas cidades é bem difícil. Isso. E seu mandato foi muito de mostrar como é que a política de esquerda verdadeira faz e acabou, né, lhe dando o segundo mandato. Isso. Que é difícil quando você numa cidade assim, que às vezes já tem o preconceito, realmente, né? Da palavra preconceito, né? Ela já veio um conceito antes. Isso. E você mostrou, não, é assim que o que a gente faz realmente é isso aqui. Mas, Aldão, você antes de ser candidato a prefeito, você disputou para deputado estadual. Isso. Como é que foi essa experiência e como surgiu, né, o convite? Você também, porque tipo assim, você tava lá e disse, não, Aldão, você vai representar, foi no Partido dos Trabalhadores também, né, que você tá afiliado até hoje. Como é que foi essa pequena parte da sua trajetória? Na época que eu estava no mandato vereador, primeiro mandato, 2 anos, o PT tinha Fátima e Mineiro estadual, Fátima federal, e a gente, né, via essa possibilidade de disputar a eleição de estadual como uma forma de ter uma visibilidade maior no município para disputar, né, as eleições locais. Então, em 2010, eu fui candidato a deputado estadual, teve 3.100 votos aproximadamente, e fui candidato em 2014, já numa outra condição, tinha sido reeleito vereador, cidade polarizada, né? A gente já conseguiu lá ter 5.051 votos só em Currais Novos e mais 5.800 votos fora de Currais Novos. Eu fiquei nas primeiras suplências do PT, Mineiro foi eleito na época, acho que com 29 mil votos, e eu cheguei a ter 10.900 votos. E essa eleição de 2014 me projetou para a disputa da prefeitura de Currais Novos. A gente, na verdade, saiu da eleição de deputado estadual. O filho do ex-prefeito Geraldo Gomes teve 5.061 votos em Currais Novos e eu tive 5.051. 10 votos de diferença. E polarizamos a eleição de prefeito em 2016, posterior, e eu venci ele por 900 votos de diferença na época. A gente teve uma votação. E, assim, ficou marcado na história, porque, né, foi ali uma construção, eu acho, até de... É uma estratégia que o PCdoB aqui de Santa Cruz ele utilizou com o Ciclado nas eleições de 2020. Ele
Saiu candidato estadual, foi o segundo mais votado da cidade, né? O primeiro foi o deputado estadual Tom e o segundo foi ele. Mas aí não deu a continuidade para ele sair para majoritária em 2024. Mas o princípio era o mesmo, assim, dar visibilidade. Mas aí veio a disputa para prefeitura, né? Que você sabe, o mandato de vereador, a eleição para vereador é uma coisa. O prefeito é completamente diferente. Completamente. E como é que foi essa primeira experiência? Rapaz, foi um jogo de estratégia muito grande, né? Porque tem até um fato que eu gosto de contar essa história, assim, porque eu acho que ela definiu que eu poderia ser o prefeito da cidade de Currais Novos. 2 anos antes da eleição, a gente tinha eleito um presidente da Câmara, ajudado a eleger um aliado meu, né, na época, Izinho Brandão. E o Izinho não tinha reeleição, já estava fazendo um movimento para eu ser o presidente da Câmara dos 2 anos finais que antecediam a eleição do prefeito. E começou a chegar a oposição para mim, dizer, nós vamos votar tudo em você. Estranho, né? A oposição Comigo, né? tá comigo, né? E tal. Aí fiquei escutando aquilo, mas sem dizer que ia ser candidato, e escutando todo mundo e tal. Aí tinha uma aliada nossa interna da Câmara, que era de outro grupo. A gente chamou ela e disse, eu não vou ser candidato, mas vamos trabalhar eu e Izinho para eleger você, presidente da Câmara, e a gente fortalecer a base, né, para o futuro aí, 2016. Ela aceitou quando a oposição viu que a gente tinha feito essa jogada, essa articulação, vieram para cima de mim, como é que pode você não aceitar ser o presidente e tal? Eu digo, rapaz, tem alguma coisa aí. Parece uma jogada para tirar você da eleição, né? Praticamente. O que é que aconteceu? Com 5 dias que a gente tinha definido nossa chapa, eu era o candidato a prefeito, e Izinho Brandão, que tinha sido presidente da Câmara, era o vice. Uma operação do Ministério Público com Polícia Civil vai na Câmara Municipal, vai na casa de Izinho Brandão, vai na casa da presidente que nós ajudamos a eleger e de uma ex-presidente anterior. Diga aí. Tipo, muda tudo, né? Tipo, e fiquei conversar com o Izinho, né, de pronto, viu que realmente a continuidade dele na chapa era complexa, e foi onde entrou Anderson Alves, né, do PCdoB, que veio a ser o nosso vice, né, naquela época. Se eu fosse o presidente da Câmara, possivelmente essa operação teria ido na minha casa. Então não foi, e depois tudo ficou às claras, só para vocês entenderem como era esse processo. Ex-presidente anterior tinha autorizado um empréstimo consignado que ultrapassou o período que um comissionado ficava na Câmara. Os outros que vieram depois não tinha conhecimento, né? Entendeu? Então, uma operação por esse fato. Diga aí. Depois todo mundo conseguiu se responder, conseguiu, né, se reeleger e tal. Mas politicamente na época, né, foi um impacto, sim, com certeza, bastante grave. E eu disse, rapaz, eu acho que a minha intuição de tentar compreender que aqueles caras que queriam me eleger presidente naquela época só queriam me tirar da disputa futura, foi um feeling que a gente, né, poderia chegar lá na prefeitura, e a gente conseguiu ter essa leitura nesse momento, né? Vê muito, né, doutor Carlos, a força do candidato e já... Exatamente. Política tem muito disso, é muita pesquisa interna, muita coisa, já tem noção. Isso aqui tá uma... Mas, assim, eu considero que foi uma luta muito grande, porque na hora que houve essa operação, as pesquisas a gente caiu, só que entrou antes, aí trabalhamos 3 semanas, quando fizeram outra pesquisa, a gente já tinha ultrapassado o Carlson, né, novamente, e fomos para frente e vencemos a eleição. E qual foi a diferença de voto? 800, 900 votos. Bem acirrado mesmo. E, né, você chegou à cadeira. E aí, como é que foi? As primeiras coisas que você implantou, né? Você fez como prefeito, e como foi esse primeiro ano? E um fato que marcou a seu primeiro mandato, por favor. Rapaz, foi muito desafiador ser prefeito de Currais Novos e prefeito de qualquer cidade nesse período. Acho que foi o pior período que os gestores pegaram dessa história recente agora, né? 2017 a 2020. A gente viveu uma seca grave, uma crise fiscal dos municípios, só para vocês entenderem como era grave.
o recurso que o município arrecadou em 2017 foi menor nominalmente do que o recurso que a prefeitura administrou um ano anterior, 2016. E nessa época teve aumento de salário mínimo, aumento de piso de professor. Teve menos recurso aí, mesmo com inflação. Exatamente. Então foi muito desafiador. E uma seca, a cidade, diga isso, você assumir a prefeitura e ter que criar uma lógica de guerra, chafariz, carro-pipa, a botar água na casa das pessoas, porque, né, a cidade estava em colapso total. Mas tem um ditado, né, que diz assim que os grandes se destacam em momentos de dificuldade, né? Eu considero que realmente muita gente dizia isso aí vai atrasar salário com 6 meses. É um mandato só. Exatamente. Então a gente cuidou bem de Currais Novos. Eu considero, a minha percepção dos 4 primeiros anos foi a seguinte: o povo olhou assim e disse, rapaz, esse cara conseguiu fazer mais com menos. Nós vamos dar uma nova oportunidade a ele. Que foi de fato isso. A gente conseguiu tirar leite de pedra verdadeiramente, mesmo sem ter disposição de recursos, né? Grandes possibilidades, mas a gente conseguiu mudar problemas crônicos que existiam na cidade, né? Arrumar a casa e organizando ali as finanças do município. E no final do mandato teve até um fato crucial também, que eu até conto isso, assim, a sorte de quem cuida das coisas, né, com zelo. Em novembro de 2019, a gente atrasou uns dias os comissionados da prefeitura. Quando ia chegar dezembro, possivelmente a gente ia atrasar a folha de pagamento. Crise fiscal grande e o povo na pressão querendo... E praticamente um ano antes da eleição. Aí eu me lembro até, tinha um advogado que já faleceu, era nosso procurador, ele, quando foi assim, dia 20 de novembro, caiu um precatório de 700 mil na conta da prefeitura e a gente pagou a folha em dezembro. Uma benção de Santana. Foi, pagou a folha em dezembro, aí veio pandemia e mudou o cenário político, né, de uma forma geral e tal. Então, realmente foi muito desafiador esse momento que a gente passou. E até um advogado o procurador dizia, rapaz, o Aldon nasceu com a bunda virada para a lua. Ele dizia essa frase, tem sorte nessa trajetória, nessa caminhada. Os 2 minutos do segundo tempo, acabando o jogo e deu certo. Deu certo. Mas assim, a gente cuidou muito bem da cidade. Como eu disse, o movimento, a zona rural, eu vou dar um exemplo, não existia corte de terra público assim, universal, né? Para zona rural, cortava de um aqui e outro lá, sem uma organização. Então a gente universalizou programa de corte de terra, né, na zona rural, criamos programa de silagem para incentivar o produtor de leite ali a ter uma alimentação para o gado no período da seca. E você vai para o contexto da educação, vamos ali fazendo aquelas melhorias, pequenas reformas, né, nas escolas, buscando cuidar ali do IDEB, né? Eu lembro que o primeiro IDEB nós tivemos 2 escolas entre as melhores do Rio Grande do Norte. Nós tínhamos uma escola chamada Francisco Rosa, ela foi a 3ª melhor escola pública do Rio Grande do Norte no IDEB da época. Aí tivemos outra escola em 11º lugar no Rio Grande do Norte. Depois tivemos uma escola rural já no segundo mandato, né, como a 2ª melhor escola pública de ensino fundamental, anos iniciais, né, do Rio Grande do Norte. E sempre Currais Novos ficava ali, 12º, 13º, no estado todo, como o melhor IDEB de cidades acima de 30 mil habitantes, né? Expandimos os PSFs, né? Fomos cuidando ali da saúde, tentando ampliar, né, aquele atendimento básico de uma forma geral para a população, cuidando ali, né, dos serviços de saúde. E tem a questão do esporte também, sempre gostei muito de esporte, né? Então incentivava as competições, deixamos o estádio municipal apto a receber a competição do estadual, primeira divisão, incentivamos, né, o Potiguar naquela ocasião também, a cultura. A gente sempre teve uma atenção muito forte essa questão da cultura, né? Então, fomos criando políticas públicas de incentivo, né? Buscando ali sempre colocar o artista local, né, na frente. Foi aquele fazer o básico com pouco, né? Que a gente tinha nossos parceiros, Fátima na época era senadora, as emendas parlamentares de uma forma geral, mas o cenário estadual e nacional não nos era favorável
na época, né? Época de Temer, né? Temer Não, foi Isso. no Peguei início, Temer e Bolsonaro. no início do mandato dele, Temer. Aí, Isso. no estado, ele pegou Rogério. Pô, Entendeu? Não, Robson. Robson, aliás. E aí, Isso. quando aí Robson sai, entra Fátima, né? Que isso. foi Aí pegou um início muito difícil, muito né? difícil. Vem pandemia, né? Isso. A sua reeleição. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que você, do pouco, você tirou leite de pedra, Esse né? primeiro mandato foi isso aí, foi cuidar ali, né, do básico, fazer obras. Tinha muita. O que é que a gente fez também, que isso foi uma marca também que eu considero que a gente deixou. Existia uma cultura dos prefeitos não concluir a obra que os outros deixavam. E eu quebrei esse paradigma, essa narrativa e concluí todas as obras que estavam pendentes. entregamos à população. Isso foi um marco, assim, né? Porque todo mundo deixava os elefantes brancos para deixar aquela marca negativa. Teve uma obra também que a gente fez que essa foi desafiadora demais. Diga aí você concluir a reforma de uma etapa da feira, tirar o povo da rua e botar embaixo dessa estrutura, né? Que estava construída há 20 anos, o povo na rua. É aquela central que... Isso. É uma das obras que não sei se você sabe, pai, ele um tempo ele viveu em Cornell. Foi mesmo. A gente tem até uma casa lá. Aí mãe sempre fala, essa obra de Odon que eu mais gosto é essa feira, coberta, organizada. Engraçado, se eu não me engano, tem até, não sei se é essa que tem até uma loja de motos. É isso mesmo. Essa, pronto, essa obra mesmo. Na verdade, eu digo assim, isso é uma marca que a gente deixou para Currais Novos. A gente tinha uma feira extremamente desorganizada, o povo na rua, fechando as passagens, enfraquecendo o comércio de uma forma geral, porque era um canto que não era atrativo. Infelizmente também. O mercado... Hoje é uma realidade aqui no município de Santa Cruz que hoje é uma promessa, né, de campanha. Espero que eles consigam também resolver essa questão. O mercado com muita dificuldade. Olha a revolução que a gente fez nesse espaço. Nós concluímos essa primeira etapa da feira, tiramos o povo da rua, botamos nesse espaço com higiene, né, com organização, colocamos internet. Depois a gente conseguiu asfaltar toda a rua principal da feira, depois consegui asfaltar a rua do mercado, iluminamos tudo, depois construímos uma nova cobertura que era a gente ficava fora, colocamos nesse espaço adequado, reformamos o mercado, câmara fria, criamos praça de alimentação no mercado. Então, assim, um canto que era, né, que estava perdendo força no comércio da cidade, hoje é um cartão postal. Praticamente um ponto turístico. Ponto turístico bem organizado, cidade bem no centro. Requalificamos a Feira de Currais Novos. Acho que isso foi uma grande obra, juntando tudo isso, né, que a gente deixou de legado, né, para a cidade de Currais Novos. Eu gostaria de saber de você a respeito do seu segundo mandato. A gente sabe que o seu primeiro mandato foi um mandato bem cheio de problemas nos primeiros momentos, né? Você já terminou com praticamente arrochado, mas efetivo. Exatamente. E você teve um mandato robusto. Mas falando de segundo mandato, o que é que você apresenta de positivo? Mas o segundo mandato eu considero que foi o realizador. Foi o que a gente plantou a semente no primeiro mandato, a gente colheu no segundo mandato. Só para vocês terem ideia, eu peguei uma gestão com 66% de gasto de pessoal, entreguei uma gestão com 40% de gasto de pessoal, né? Um fato inédito. A gente baixou a máquina. Enxuguei a máquina e aumentei o poder de investimento da prefeitura. O que é que no segundo mandato eu fiz? Quando eu entrei no segundo mandato, eu disse, vou criar aqui um programa, tipo um PAC. Chamava-se Avança Currais. Minha meta era investir 20 milhões de reais nos 4 anos em obras estruturantes do município. E eu consegui executar 22 milhões e deixar já meio que licitado, conseguido os recursos e encaminhado mais 15 milhões para o prefeito Lucas no seu primeiro ano de mandato. Então, a gente superou as nossas metas. Só para vocês terem ideia, nos 8 anos a gente chegou a calçar 200 ruas em Currais Novos, asfaltamos 6 grandes avenidas, né, melhorando a mobilidade urbana da nossa cidade. Conseguimos, né, vou dar um exemplo aqui, construir a Areninha Society, espaços de esporte, academias públicas, né, para a gente reformar grandes praças esportivas do nosso município, adquirir ônibus escolares novos para a frota, né, quase 8 ônibus escolares novos para a frota da educação, melhorando o transporte escolar, né, de uma forma geral, e obras, né, que
se expandem, né, no município, praças construídas, né, espaço de lazer, levando esses investimentos básicos, né, para a nossa população de uma forma geral. Então, a gente investiu, né, 22 milhões e conseguimos deixar, né, obras, né, encaminhadas, estruturantes. E tudo isso, né, ajudou. A gente concluiu o teatro municipal, 2 creches. Imagina eu pegar 2 creches, aqueles elefantes brancos, entregar para a população e implantar. Aí você colocar uma criancinha de 1 ano de idade, né, no berçário já, criando essa modalidade na educação do município, que não tinha, né? Era aqueles elefantes brancos, aquelas obras inacabadas de uma forma geral. Então, tudo isso somando foi um mandato muito realizador e de muitas conquistas para Currais Novos. Se eu citar aqui para vocês, vou citar aqui 12 grandes ações de conquista que o mandato conseguiu com o governo do estado ou com o governo federal. CT Mineral, implantado na cidade de Currais Novos. Resgatamos o IBGE para Currais Novos. Unidade de Corpo de Bombeiros que a gente conseguiu com Fátima, né, para ser implantado em Currais Novos e na região. Delegacia Regional de Polícia Civil, Batalhão de Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, 5 escolas estaduais reformadas, implantadas com educação integral ou ensino técnico para a população, né? UTI do Hospital Regional Mariano Coelho, referência em cirurgia, leitos de saúde mental, reforma do nosso hospital regional, uma central de cidadão nova, né, para a cidade de Currais Novos. Na época foi implantado o curso de medicina multicamp e a gente ganhou uma residência médica, né, e cirúrgica e multiprofissional, tendo relação com a Facis aqui também, uma relação bastante forte, né, com o UFRN Facis e com o curso de medicina em Caicó, que é Caicó, Currais Novos e Santa Cruz, né, tem esse modelo híbrido, é um grande curso, né, um curso muito referenciado. Então, foram conquistas grandes. Eu conquistei uma obra que eu lutei desde a formulação dessa obra. Estou acompanhando ainda a execução, que ela está próxima de concluir, que é uma adutora de 300 milhões de reais. O grande sonho, né? A questão da segurança hídrica de Currais Novos. Lutei, fui a Brasília com Fátima, conseguimos com o governo Lula a federalização e o recapeamento total da BR-226 de Currais Novos até Florânia. Agora, já com o Lucas no início, a gente conquistou de Currais Novos até a divisa aqui, Serra do Doutor, né, com o Campo Redondo, também foi recuperada, ainda tem um planejamento de se fazer até aqui Santa Cruz também. A gente conseguiu a Liga contra o Câncer, né, o município doou em tempo recorde, né, a Liga chegou e disse, Dom, o senador Steve está analisando se vai botar essa Liga em Mossoró ou em Currais Novos. Você consegue o terreno? Eu digo, meu amigo, nem que eu desaproprie o campo de futebol, a gente consegue esse terreno aqui e tal. Escolhemos o melhor terreno que a cidade tinha lá, na entrada da cidade. E um dia mobilizei todos os vereadores, botamos o projeto, tá aqui, ó. O terreno já está garantido aqui. Isso ajudou a viabilizar. Extraordinária resolvida. Exatamente. Ligeiro, de uma sexta para uma segunda. Vamos mobilizar. Isso aqui não tem quem seja contra uma questão dessa, né, e tal. Então, viabilizou. Então, foram grandes conquistas, né, para Currais Novos nesse período. A gente conseguiu, eu adquiri um terreno e peguei um terreno que estava sem finalidade e criei loteamentos empresariais e industriais, doar para os empresários que querem investir na cidade, ou o local que quer expandir, ou de fora, né, que quer implantar alguma indústria, né, ampliar o seu negócio. O município fez esse investimento, eu comprei um terreno na Caixa, próximo à BR, na saída para São Vicente, na época, acho que 300 mil reais a gente comprou, né, é um capital importante, né, para o município. Conquistamos, né, foi começado agora com o Lucas, mas eu consegui 100 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, 15 milhões de reais, tá? Em grande construção agora essa obra, um parque esportivo e comunitário do PAC, né, também. Então, assim, a cidade mudou, né? A maioria das obras, Odon, que eu vejo que você veja, tem muito que você fala, tem muito a ver com o fomento da economia, né? Isso. A creche, como as crianças vão estar na creche, tem condições das mães poderem desenvolver atividade econômica. Você trouxe aí para que os empresários pudessem também construir, né? Essa parte aí. Sempre a ideia é fomento a economia de Currais Novos. Sem dúvida. Isso, em 8 anos, foi, né? Alavancou e continuou com o Lucas. Mas aí, nesse meio, eu queria entender quando é que as mineradoras... Como é que foi a relação com as mineradoras? Eu sempre tentei ser um defensor dos grandes investimentos para Currais Novos. Então, eu dialoguei com a direção ali daquele projeto antes, a Aura, depois, né, virou Aura Borborema Mineros.
e acompanhei de perto, né, todo esse trâmite junto ao governo do estado, ajudava no diálogo, né, com a governadora, com o IDEMA, né, com a SEDEC, e fui a Brasília defender também essa mudança da BR para viabilizar, né, o projeto. Eu tive de ir algumas vezes, e até no dia que eles foram lançar oficialmente, né, a mina de ouro, eles fizeram um agradecimento. Eu nem era mais o prefeito, já era Lucas, mas eles fizeram um agradecimento de público lá, né, para todas as autoridades, os trabalhadores, que a gente tinha sido essencial para que o projeto do início, né? Do início tivesse saído do papel e de fato, né, se efetivasse. E foi uma revolução, assim. Eu sempre busquei ser um gestor empreendedor, né, fazer uma gestão empreendedora, porque eu entendo que não adianta hoje o gestor só pagar salário, saúde, educação. Tem que ter uma visão empreendedora da sua cidade. Foi aí que a gente apoiou o Geoparque Seridó para fortalecer esse segmento do turismo. Foi aí que eu fortaleci todo o calendário de eventos da cidade de Currais Novos. O Carnachelita tinha acabado, a gente resgatou. O Cactus Motofest tinha acabado, a gente resgatou. Agora em maio. Investimos fortemente na Festa de Santana, dando grande visibilidade, porque é rentável. Foi feito um estudo. Circula na economia de fora 50 milhões de reais na Festa de Santana em Currais Novos. A prefeitura paga 1 milhão de banda. É altamente viável, né? Altamente viável, o que retorna de impostos, né? Que E a o dinheiro economia que gira também, que gira na cidade de uma certa forma. Então a gente foi resgatando e fortalecendo todos esses eventos. Trouxemos atrações Diogo Nogueira, Barão Vermelho, Geraldo Azevedo, né? Mas ainda mantendo a lei. Mantendo a lei e botando as atrações locais para se apresentar. E isso hoje é uma coisa que acontece no mesmo município, mas você já lá atrás já tinha esse entendimento. Exatamente, tinha essa visão, né? A cultura sempre foi a nossa base, a nossa raiz, né? A nossa essência, e fui o prefeito que criei a Secretaria Municipal de Cultura. Era um compromisso do nosso programa de governo. A cultura lá estava alocada em que secretaria? Turismo. Isso. Turismo e cultura. Isso, exatamente. Tinha, na verdade, não era nem isso, tinha uma fundação cultural, mas que tinha dificuldades, né, pelo arranjo administrativo de entrar como funcionalidade. Então funcionava quase como uma coordenação de cultura. Então a gente, né, alçou, criou, desmembrou e criamos uma Secretaria de Cultura. Entregamos um teatro, imagine, que era um elefante branco, uma obra inacabada. Eu lembrei o vereador, fui dar um abraço no teatro com o movimento cultural, aí virei prefeito 2 anos depois. A prioridade é concluir esse teatro. E concluímos, entregamos, né? Tá lá um grande teatro municipal, né? Com mais de 350 lugares, realizando vários eventos, né, culturais na cidade. Criei a Secretaria de Cultura, reformei o museu da cidade e reconstruí a sede da banda de música e consegui com Natália, né, Bonavides, uma emenda que a gente conseguiu reconstruir a biblioteca pública municipal e modernizar. Então imagina só, museu, teatro, biblioteca. Investimento alto em cultura. Exato, e criar a Secretaria Municipal de Cultura e ter todo esse calendário, né, fortalecido, Carnaval, Expo Novos, Forró Novos, Festa de Santana, Noite Gospel, Carnachelita, Festa da Imaculada. Aí eu criei, assim, eu dou esse exemplo, incluí mais um evento no calendário, digamos assim, e foi o quê? O Natal Luzes do Sertão. Pavilhão natalino, e todo mês de dezembro a cidade veste aquela iluminação, artes natalinas, grupos teatrais se apresentando na cidade, e conclui isso com um grande pavilhão natalino que a gente sempre tenta trazer expoentes da MPB a ser diferente só do tradicional forró, né? Traz atrações diferenciadas. E atrai, né? Assim, eu tava vendo as atrações aqui do Cactus, internacional, né? Vai ter Barão Vermelho, Biquíni Cavadão, né? Biquíni Blitz. Biquíni Blitz. Barão Vermelho Blitz, é o rapaz que é ator também. Isso. E tipo assim, que a gente ouve muito essas bandas, não. E a gente que gosta de cultura, né? Mas a gente tem essas influências, e nem todo canto. Interior ter essas bandas é muito difícil. E é uma coisa relegada muito à capital, Natal. Você levando pro interior, quem tiver aqui do Trairi, do Seridó, vai chegar lá. É algo diferenciado. E a gente tem essa visão empreendedora, né? Então, no turismo, a gente foi no Geoparque, fortaleceu o calendário de eventos para gerar essa movimentação econômica e comercial da cidade, investir nesses loteamentos empresariais e industriais, e acompanhei 3 grandes investimentos que a cidade recebeu: a mina de ouro,
a expansão da fábrica de cimento, né, que também é um outro grande investimento, e a questão dos investimentos em energia eólica, né, lá na cidade. Só para vocês terem ideia, a cidade saiu de 4 mil empregos com carteira assinada em 2020 para 7 mil empregos de carteira assinada no auge agora da mina de ouro, né? Então, imagino que 50%. isso não representa, né, numa cidade, né, que recebe um aporte significativo desse, né, de pessoas com carteira assinada e dinheiro novo entrando no município, né, dá uma levantada muito forte, né? E Aldão, antes da gente ir para como foi essa transição, né, de você para Lucas, você falou aí que teve esse momento do Hospital da Liga, né? Isso, Que é assim, política. Aldão é um cara do PT. isso, E Stevenson, hoje ele tá no PL, mas que ele era do Podemos. isso. Como foi esse diálogo, né? Como foi essa parte política? Não, a gente tá aqui por currais, não. Isso. Não teve alguma dificuldade? Foi tranquilo? Mas não teve nenhuma dificuldade, né? Porque eu sempre tive uma visão, eu também quebrei outro paradigma. Prefeitos, eles fechavam a porta para quem era oposição na cidade, né? Eu sempre tive uma visão. Quem botar dinheiro aqui, eu vou pro rádio, vou pra TV, vou pra rede social dizer quem botou emenda aqui. Então, um Girão mandou emenda, quase todos os parlamentares federais colocaram emenda e eu fazia questão de informar. Sempre registrei que foi Stives quem, digamos assim, ajudou. Porque eu dou o exemplo, ele botou emenda para o custeio da Liga em Natal e a Liga economizou o dinheiro e construiu aquela unidade. Mas sempre fiz questão de registrar o nome dele, ao ponto de eu saber que eles iriam usar isso politicamente contra nós mais na frente. Mas, assim, eu acho que por eu ter esse bom senso coletivo em favor do povo, o povo sempre esteve ao nosso lado, né? Então, eles tentaram usar isso, né, fortemente nas eleições. Eu considero que isso foi, inclusive, um fator decisivo para a eleição ser um pouco mais arrochada do que seria normalmente, né? Mas, assim, não tem quem pague o benefício de ter uma liga contra o câncer no seu município, né? Realizar quimioterapia, né? Fazer um centro diagnóstico, um centro de pesquisa, estudos, né? De formação também, né? Um grande benefício, mesmo sabendo que eles iriam usar contra nós, tem mas... um custo político. Exatamente. Teve, mas eu acho que o povo teve bom senso. Então, o cara teve a hombridade de doar o terreno, né? De correr atrás, de lutar por esse benefício aqui para a cidade de Currais Novos. Então, foi diferente do modelo tradicional que nós tínhamos. Os caras nem recebiam, dizia que não queria, né? Ou deixava a emenda voltar. Deixava voltar e quem era prejudicado era a população. Era a população. Então, sempre tive essa visão. Chegou até o ponto de Stives na eleição chamar a gente de catrevagem, né? E tal, não comisse e tal. Polarizou, teve aquela polarização, mas faz parte do processo político. Né? Eu acredito que isso seja um diferencial. Isso. Você, enquanto político, né? Isso. É um ponto positivo para você, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Seguindo os passos de Lula, é um estadista. E, Aldão, aí teve essa transição, né? Como é que foi essa transição para Lucas? Mas foi um processo natural, porque Lucas foi secretário de obras, de agricultura e depois voltou para obras. Ele sempre foi um nosso grande auxiliar de confiança, né? 2, 3 pessoas ali, ele estava essas pessoas que a gente escutava mais de perto, né, para tomar as decisões. Então ele tinha conhecimento de todo o funcionamento da máquina administrativa, ao ponto, eu lembro, no dia 31, teve uma homenagem pra gente na saída da prefeitura, muita gente reunida lá e tal. E eu disse, Lucas, se você quiser inaugurar a obra no dia 2 de janeiro, já tem obra para inaugurar aqui na cidade de Currais Novos, que a gente deixou tudo encaminhado, obras licitadas para dar ordem de serviço, né, no município. Deixou para a próxima gestão e deu sorte que a próxima gestão era um parceiro. Lucas, então, exatamente. 40 pavimentações licitadas, né, para ele só dar a ordem de serviço, iniciar a empresa, né, colocar o bloco na rua, como se diz, né, as ações. Então, assim, porque tudo isso vinha sendo planejado, né, dentro do programa Avança Currais, a gente capitando, tinha um projeto de desenvolvimento, né, para a cidade, e isso continuou fortemente agora, né, com o Lucas e com um diferencial. Na época eu peguei a mineração ainda construindo a sua planta de operação. Então o Lucas é quem está colhendo os frutos dessa luta que a gente teve, né, lá atrás, que é receber, né, os royalties, né,
os recursos, os impostos ali da mineração, que são, né, muito mais efetivos, né, para fortalecer a infraestrutura do município, né, os investimentos. Chegamos agora 2026. Esse ano é um outro ano de polarização. Teremos aí... Aqui no estado a gente não está tão polarizado porque dividiu. Temos 3 fortes candidatos, né? Cadu, Álvaro e Alisson. No cenário nacional tem vários, mas hoje já se polarizou Flávio e Lula. Mas veio o convite agora para você disputar como deputado federal, né? A pré-candidatura. Mais um desafio, né? Você já passou por vereador, prefeito e agora deputado candidato, pré-candidato, né? Pré-candidato a deputado federal. Passei pelo movimento estudantil. Não, tem toda a origem, né? Mas cargos eletivos, né? Uma construção uma robusta. construção. Não, preparo aí não tem. Às vezes não tem como discutir, né? Tem que ter essa formação política de extrema importância. Carinha de menino, mas experiência tem. E, Aldão, você agora, como é que foi receber o convite, né? Porque não é fácil. Você já tem, o pessoal do Currais lhe conhece, o estado também lhe conhece, né? Porque isso chega nas outras cidades. Mas agora o cara tem que levar para todo o estado a palavra. Como é que foi? Rapaz, é muito desafiador, né? Mas, assim, minha caminhada política, ela sempre foi vencer esses desafios que as pessoas colocavam como se fossem coisas intransponíveis, né? Quando eu fui eleito vereador, as pessoas diziam, só tem um mandato, né? Um cara jovem demais, um cara com 23 anos, tal, né? Não tem condição de ser vereador e tal. Então, recebi essas críticas, né, também. Às vezes até internamente dentro do partido, né? Que, às vezes, tem dificuldade de ter renovação também, política, né, e tal. Mas venci esse obstáculo. Depois... Rapaz, ganhou a prefeitura, vai atrasar salário com 6 meses. E tá aí, a gente conseguiu ser o primeiro prefeito da história a eleger um sucessor. Fato histórico, né, marcante nessa história republicana, né, lá do município de Currais Novos. E que muito me honra, né, porque é um desafio que a gente conseguiu, um obstáculo, né, que a gente conseguiu vencer naturalmente. E agora é um desafio ainda maior, né? Muita gente opinava, não, Odum acho que tinha que ir para deputado estadual, não deveria ir para deputado federal. Só que na minha vida sempre foi um desafio, né? Eu dou até o exemplo. Quando eu comecei essa caminhada para a candidatura de deputado federal, uma pessoa me parou lá na escola do meu filho e disse, você vai ser candidato aqui? Eu disse, não, sou pré-candidato a deputado federal. Aí ele usou até uma frase assim que eu acho que me definiu um pouco. Ele disse, o improvável nunca foi um problema para você. Ele usou essa frase assim, você sempre venceu o improvável. Então é com essa naturalidade que a gente está nessa disputa. Inclusive, assim, me surpreende, né? Porque eu não tenho emenda parlamentar, eu não tenho um mandato, eu tenho apenas a história que eu acumulei, que eu construí, né? Desde o movimento estudantil até agora, e a gente está pontuando ali dentro dos 8 deputados federais, né, nas pesquisas. Isso me anima bastante, né, mostra que o povo está sem amarras, né, rapaz, estou enxergando ali aquele rapaz como uma possibilidade de uma representação séria, né, na Câmara Federal, e eu estou sentindo isso, por onde eu tenho andado, eu vejo posições espontâneas, assim, né, que nos animam, o espontâneo nos anima, né? Sim. Eu tava lá em São Miguel do Gostoso, sentado numa mesa, assim, vi um cara correndo e tal, e parou assim, olhou e disse, meu deputado federal, da minha esposa. Ele já deu um pulo assim e tal, né? Fiquei, obrigado, meu amigo, tal, aquela conversa toda. Então, está espontâneo, né, em vários locais, várias regiões do Rio Grande do Norte. Isso é muito animador para quem faz política e sabe que o espontâneo faz parte, né, do processo político. E acho que a gente acumulou, né, do movimento estudantil, do vereador, de prefeito, de liderança na região de Seridó. Nunca tive uma visão só restrita a Currais Novos, né? Sempre lutei pelo Seridó de uma forma geral, dos investimentos que beneficia Currais, beneficia Lagoa Nova, beneficia Serra de Santana, Serra Corá, Cari, toda aquela região de uma forma geral. Sempre tive uma atuação regional, né, que se expandia aqui. Sempre tive uma atenção muito grande aqui a Santa Cruz. Minha esposa se formou aqui, eu também
tenho várias amizades aqui, né, na cidade de Santa Cruz. É uma cidade polo também, como Currais Novos, uma cidade importante na geopolítica aqui do nosso estado também. Então, é uma região que eu tenho um olhar estratégico, né, essa região aqui de Santa Cruz. E é um desafio, né, mais um desafio que se coloca. Mais uma vez, o Odon vai ter que lutar contra as estruturas, contra o poder financeiro, né, contra esse modelo político e eleitoral que ainda é muito desigual também, é muito desigual o processo político, né, de uma forma geral. E estou preparado para essa disputa, sabendo quais são as minhas limitações e sabendo quais são os meus potenciais, mas com a visão coletiva, né? Acho que quem está na federação do PT, do PV e do PCdoB tem que saber que o seu voto vai ajudar a gente a ter uma bancada progressista de esquerda para defender um projeto de desenvolvimento para o país, ajudar o presidente Lula, né, a ter mais efetividade nos seus projetos, no seu debate político, né, a nível de Congresso Nacional, e tentar apontar alguns caminhos também, né? Eu acho que a política ela tem que ser aperfeiçoada, né? Para que serve um deputado federal? Para analisar as políticas públicas do país e defender, né, o aperfeiçoamento dessas políticas públicas, até a evolução ou até a extinção de algumas e o surgimento, novos projetos, o surgimento de novas soluções para a população, porque o que era um problema da década de 90 não é mais um problema do ano 2020, 2030, são realidades sociais e o político ele tem que estar antenado, né, a essa condição do povo, essa condição de vida do povo, para que a linguagem dele fale a realidade social do país, né? Então, eu vivo esse tempo, eu gosto muito de estudar, nunca parei de estudar, né, desde criança até hoje, estou fazendo uma especialização que até encantado, né, chegou na hora certa. Eu tô só focado, né, no mandato de Francisco e nessa pré-candidatura de federal, vou estudar aqui alguma coisa. Comecei no ICL, na FESP, repensando o Brasil, né, com os altos intelectuais do campo progressista do nosso país, e estou lá acumulando conhecimento sobre a história do Brasil, né, sobre tudo isso, compartilhando experiência, né, para poder ter um posicionamento mais qualificado para defender o povo brasileiro e o povo do Rio Grande do Norte. Odon, a gente agora sobre um bocado sobre você, né, da sua trajetória, como você diz, lá da universidade até esse momento como pré-candidato a deputado federal, mas hoje, como é que você vê aqui o cenário estadual, né? Fátima agora ficou no cargo, mudou completamente. Até essa entrevista que ia acontecer não deu porque foi uma mudança, né? E as peças do tabuleiro mexeram e política é isso. Você mexeu tudo, a gente tem que realinhar e... Isso. Como é que foi isso aí? Como é que você vê hoje o cenário estadual hoje? Mas é um cenário bem dividido, né? Fragmentado. Estamos com 3 forças políticas, né? Que bem representativas, assim. O governo meio que se reposicionou na Assembleia, a federação está com 8 deputados estaduais, né? Está com uma nominata bem forte para deputado estadual, uma nominata muito forte, né, para deputado federal, e acho que a governadora Fátima, ela tomou a decisão melhor possível para o ambiente que estava colocado, né? Ela teve a empatia, né, de mesmo tendo uma eleição boa para o Senado, uma possibilidade boa de ser eleita senadora do Rio Grande do Norte, se ela, né, fosse candidata, não tenho nenhuma dúvida que ela seria, mas iria entregar ao governo a oposição, né? Perderia estaduais e federais, exatamente, né? Ela teve que ir para o sacrifício. Exatamente. Infelizmente, a nossa governadora, a nossa líder maior, ela foi para o sacrifício, mas essa posição que ela tomou fortaleceu a pré-candidatura de Cadu Xavier para o governo, fortaleceu nossa disputa para o Senado Federal, a bancada federal e a bancada estadual, né? Essas duas disputas importantes. Então, assim, a eleição no Rio Grande do Norte é uma eleição indefinida, eu acho, tanto para o governo, quanto para o Senado, quanto para a Câmara e para a Assembleia Legislativa. Acho que a gente pode ter novidades políticas nesse cenário. Acho que o eleitor médio, né, ele está procurando sempre renovação, mudanças. Então, acho que a gente pode ter mudanças na Câmara Federal, pode ter mudanças na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Acho que vamos ter uma grande mudança na Assembleia Legislativa, que alguns deputados não serão candidatos, e acho que as nominatas podem surgir novidades, né, de representação. Então, realmente uma renovação política. Política, né? Pode ter ali 9 deputados estaduais diferentes da
da atual legislatura, né? É um cenário que eu prevejo, assim, né, pelas nominatas que estão sendo construídas. Acho que podemos ter, né, renovação e novidades na bancada federal, tanto no PL, quanto ali no PP, quanto na federação do PT, PCdoB e PV, né? A gente se coloca, né, numa pré-candidatura nessa pretensão, né, de uma renovação acumulada com experiência, né, no legislativo, no executivo, de uma forma geral. Mas esse é um cenário e acho assim que Cadu Xavier, né, com a Fátima ficando até o final do governo, como está estabelecido agora, até 31 de dezembro, ele tem grandes condições, colando o seu nome, né, que o eleitor do Rio Grande do Norte ele vai identificar que é o Cadu de Lula, né, a dobrada do governo com a presidência da República. Ele tem tudo para estar no segundo turno e disputar efetivamente, né, a vitória nas eleições de 2026 para o governo do estado. Porque teremos a polarização, parece que é uma coisa que o Brasil vai demorar um tempo para sair. Isso. Mas no momento que a gente tem Cadu agora definido, né? E como você disse, né? Ele vai botar o nome dele junto ao nome de Lula, Cadu de Lula. E com certeza no Rio Grande do Norte teremos segundo turno. Teremos segundo turno e teve essa ascensão de aço muito grande, mas teve também aquela questão, né, das investigações, que para ele foi um baque. Ele saiu bem na frente, né, na pré-candidatura, mas teve esse baque aí. Álvaro também deu uma crescida e Cadu começou a despontar. Possa ser que ao aproximar-se da eleição, né, Cadu possa subir mais, ou descer, ou Álvaro. A eleição é sempre uma surpresa. A gente com certeza teremos segundo turno. No Brasil ainda não sei, eu quero que você dê essa visão. O que é que você acha nessa polarização hoje? Flávio Bolsonaro e Lula. Mas eu acho que o cenário internacional ele está modificando o processo político eleitoral no país. Foi assim quando o Trump resolveu taxar o Brasil e o presidente Lula teve uma posição altiva, né, soberana, com respeito, mas com um posicionamento defendendo aqui o povo brasileiro. Acho que a população aprovou essa postura e está ficando, acho que vai ficar cada vez mais claro que a extrema-direita, hoje representada por Flávio Bolsonaro como pré-candidato à República, representa um segmento da sociedade que ainda vive daquela mentalidade da colônia que nós vivimos aqui nesse país, né? De entregar nossas riquezas para a Europa ou para os Estados Unidos, para as grandes potências mundiais. É como se ele não tivesse avançado no tempo, né? E ainda tivesse aquela visão de entregar nossas riquezas de bandeja, né, para essas grandes potências mundiais. E Lula não. Lula é o nacionalista, é o cara que vai buscar mercado lá fora, né, para vender os produtos brasileiros e valorizar nossos empresários e valorizar, né, a produção de trabalho aqui no nosso país. E agora, né, a última do Flávio Bolsonaro, né, o cara foi lá para uma conferência nos Estados Unidos e praticamente chegou assim e disse: eu quero ser presidente da República para entregar as terras raras, o petróleo do Brasil e as riquezas. Ele não fala em parceria, ele fala praticamente para os Estados Unidos. Eu acho que qualquer brasileiro que tiver um mínimo de compreensão do que a gente está vivendo hoje no mundo, todos os países eles estão se olhando para o seu ambiente interno. Eles estão investindo na sua soberania. Eu dou um exemplo aqui muito claro para vocês. É difícil a gente botar isso na cabeça da população, porque ela às vezes não para compreender. A gente vê hoje essa gasolina aí de 7,50, 7,60 em alguns postos, e a gente se pergunta por que essa gasolina está nesse preço, né? Primeiro, pela uma intercorrência internacional do fechamento, né, do Estreito de Hormuz, que isso gera uma crise de demanda, né, na comercialização do petróleo mundial. Então o preço internacional se alterou e o Brasil ele não vive numa bolha, ele vive no mundo. Sim. Então isso tem uma intercorrência nos preços aqui no Brasil. E em segundo, né, é importante a gente dizer uma questão de soberania nacional. O Brasil tinha várias refinarias e o que é que fazia? Explorava o petróleo aqui, refinava no Brasil, então você tinha um preço competitivo para o seu próprio mercado interno. O que é que Bolsonaro fez? Privatizou a BR Distribuidora, que é toda
a distribuição de grande parte do petróleo nacional e privatizou uma refinaria no Rio Grande do Norte, no Amazonas e outra na Bahia. Se nós tivermos a BR Distribuidora nas mãos do governo federal e essas refinarias, a gente estaria sentindo menos o efeito dessa crise internacional do petróleo e estaríamos também o quê? A Petrobras teria uma dominância no mercado de petróleo brasileiro. Então, petróleo é questão de soberania. Se você entrega para a grande potência, quem vai sentir é o povo, né, que depende dos insumos, depende desses elementos, da gasolina, do diesel, né, de uma forma geral. Isso é sentido no bolso da classe trabalhadora, do povo mais humilde e dos empresários, de uma forma geral. Nos torna menos competitivos no mercado internacional. Então a gente tem um presidente, Lula, que tem essa visão de soberania, mas tivemos um governo anterior que cometeu esses deslizes e o povo está padecendo nesse momento. É difícil explicar, porque o cidadão vê a gasolina subindo e diz a culpa é de Lula, né? É mais fácil dizer que a culpa é do atual governo, né? Mas a gente tem que fazer essa contextualização histórica, né, para as pessoas entenderem esse processo aí. E eu entendo o quê? Que esse ambiente internacional está começando a ficar favorável para que o presidente Lula seja reeleito nesse novo ambiente, né, político que nós estamos vivendo atualmente. E, Aldon, você falou dessa conjuntura internacional. Hoje, é uma coisa que a gente acompanha todos os lados, a direita muito fala que o Lula quer entregar o Brasil para a China. Mas a China, hoje, para o agronegócio brasileiro, se perder uma parceria com a China, seria muito complicado para o agro. E o agro, hoje, querendo ou não, é conhecido por ser de uma corrente mais à direita, né, mais bolsonarista. Como é que você explica às pessoas essa questão de, realmente, Lula quer entregar o Brasil para a China? De forma alguma, até porque a China ela não tem uma visão imperialista como os Estados Unidos. Ela não quer que o povo do Brasil pense como a cultura chinesa, ele não quer influenciar os valores, né, os comportamentos dos países. Eles, na verdade, estão querendo um mercado, né, querem gerar riqueza para o seu país, gerar oportunidades para o seu povo. Então, na hora que a China investe em outros países, ela não está querendo alterar a cultura de um país, ter uma dominância, um império, né, que está comandando. Pelo menos até hoje, né, a China não tem essa atuação dessa forma, né, como os Estados Unidos. Ou você pensa com os valores dos Estados Unidos, você vai ser atacado, né? E Cuba, um país minúsculo, né? Que tem um povo tão resistente, tão resiliente, com história de revolução, um povo educado, né? Que investiu maciçamente em educação, em saúde pública e tal, só porque existe um comando ali que pensa diferente, né? Da mentalidade dos Estados Unidos, vira um inimigo, né? Sofre embargos, sanções gigantescas, né? De certa desde forma. Desde os anos 60. Exatamente. E a visão de Lula é importante a gente registrar aqui. Não é uma visão 100% pró-China. Lula defende o multilateralismo, que é o quê? Diálogo com a Europa, diálogo com os Estados Unidos, diálogo com a China, todos os mercados, né, que estão abertos para os produtos brasileiros, né? Ou também da gente comprar produtos desses países de uma forma geral, uma forma ampla, né? Se a gente observar, a China foi que conseguiu expandir os seus negócios, né? Sim. E entrar também numa relação com o comércio brasileiro, né? Então é importante a gente registrar isso, né? Eu não acho que Lula seja 100% pró-China, né? Ele tem a visão do Brasil, né? E se a China está proporcionando nesse momento parcerias favoráveis ao nosso país... Indústria, né? Acho que agora vai ter uma fábrica, acho que é na Bahia, da BYD, né? Os carros elétricos. Isso. Que engraçado, foi uma disputa, o pessoal do Sudeste estava querendo que fosse para lá, né? Isso. Complicado. Verdade. Mas, Aldão, então, como você disse, né? Hoje o governo Lula sempre tentou trazer novos investimentos, né? Querendo ou não, o que um estadista faz. Mas, como você diz, ele vai enfrentar ainda a polarização, o conservadorismo. Isso. Mas aí a população vai ter que avaliar porque são 4 anos. Se você tiver um governo que seja mais pró outros países e não o Brasil, pode gerar um problema. Mas agora, eu quero primeiramente agradecer você Eu sei que, assim, não foi fácil para essa entrevista, tá
andando muito, mas desde que eu convidei vocês, se propôs, não vai dar certo. E hoje deu certo. Deu certo. Fico feliz de verdade aqui. Conheci mais sobre isso. Conhecia já, mas já conheci um pouco, mas hoje aprofundou. Fico feliz de você vir aqui aceitar o convite. Agradecer ao Dr. Carlos aqui, parceirão, tá novamente aqui. E dessas considerações aqui final para nossos telespectadores, são nossos inscritos. Eu não sei, depois mudou, a TV virou internet. É verdade. Eu quero agradecer aqui Inajá, doutor Carlos, né? Um debate aqui de alto nível. É isso que a política do nosso país tem que ser, né? Com a visão de evolução, né, da sociedade. E não existe evolução se não for através de investir em educação, em ciência, em tecnologia, valorizar, ter políticas públicas, né, de inclusão social para que as pessoas que vêm de origem popular, que vêm de uma família humilde, possam ter uma perspectiva de futuro nesse país. São os valores que eu defendo desde a minha juventude. Comecei defendendo que estudante do interior pudesse ter política pública para entrar na universidade e permanecer, concluir os seus estudos e ter uma mudança de vida. Acho que essa foi a minha primeira luta, né? Eu vim do interior, morei numa casa de uma tia, mas sabia que tinha muitos amigos que não tinham a mesma perspectiva, né, de fazer uma faculdade, né, na capital, de cursar algo, e são com esses valores que eu carrego até hoje, né, na minha caminhada política, de tentar representar o povo, tentar ter esse senso, né, de evolução social e compreensão também das nossas contradições, das nossas desigualdades, né, das nossas diferenças e também pluralidades. Muito bom estar aqui nesse raio-x da notícia, nessa terra querida aqui de Santa Cruz, terra de Santa Rita, né, de um povo empreendedor, né, de um povo batalhador aqui. Eu tive recentemente na feira aqui, a gente vê a feira fervendo, né, literalmente, de gente trabalhando, de pequenos comerciantes. É bom ter esse contato, né, com o nosso povo e me coloco à disposição, né, do povo de Santa Cruz, do povo do Trairi, né, nessa construção dessa pré-candidatura de federal. A política ela é coletiva, então as pessoas elas têm que aderir, né, a projetos, né, para que a gente tenha vitórias, né, no futuro, tenha mudanças, né, tenha transformações, e eu me coloco como um agente, né, como um pré-candidato, né, a deputado federal pelo PT, pela esquerda, pelo desenvolvimentismo, né, com essa visão coletiva de sociedade. E é isso, né, vamos à luta. Obrigado, Odon. E você que está acompanhando aí o programa até aqui, você é empresário que quer aparecer, porque quem não é visto não é lembrado, né? Entre em contato com a Inharé TV nesse número que está aparecendo na sua tela e fique ligadinhos na nossa programação, porque Inharé TV é o conteúdo que você quer ver.